Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos comentar sobre um assunto muito importante e um tanto polêmico também. Fiz uma pesquisa aqui no meu canal perguntando se, para você que assiste o canal, Bispo Macedo seria um homem santo ou seria um apóstata, ou o que ele seria, né? A maioria das pessoas entendeu que o Bispo Macedo é um apóstata, né? Um anticristo, né? Uma pessoa que não serve à vontade de Deus. Vou ler os números aqui para você ter uma noção da opinião da maioria das pessoas que assistem o canal, que são evangélicos, né? 52% creem que Bispo Macedo é um falso profeta, né? 3% creem que ele é um apóstata. E 6% acreditam que ele é um anticristo. E 26% acreditam que ele é tanto anticristo, falso profeta e apóstata, né? E 13% apenas acreditam que ele é um homem santo. Então nós temos aí 87% das pessoas que reconhecem que ele não é verdadeiramente um servo de Deus, né? Pode parecer estranho estar falando de uma pessoa dessa, mas isso tem gerado muitos problemas para a Igreja de Cristo e também para as famílias. A minha família mesmo é muito prejudicada com isso, porque certos comportamentos que a Universal planta nas pessoas para que elas possam ser boas doadoras geram problemas, inclusive familiares, com pessoas importantes da família. Importantes que eu digo afetivamente, obviamente, né? E isso acontece, acredito que não só com minha família, com muitas outras famílias. Muitas vezes, algumas famílias se veem até com vários problemas, né? Mas antes de falar propriamente da apostasia do Bispo Macedo, eu quero discorrer sobre algumas considerações que as pessoas fazem, né, em defesa, né, que achando que nós não devemos atacar essas pessoas. Né? Algumas coisas que eu ouvi, né, relativo a isso, né? O nosso tema de hoje, para ser de modo geral, é se a Igreja Universal do Reino de Deus tira dinheiro dos pobres, né? Será que ela tira dinheiro dos pobres, né? Vamos pensar nisso, né? Você ouve toda hora na televisão ele dizendo que não tira dinheiro de ninguém. É, pode ser verdade. Mas será que ele precisa tirar? Né? Vamos pensar sobre isso. Mas antes, como eu disse, nós vamos esclarecer algumas objeções sobre quanto a você analisar o comportamento de uma falsa igreja, né? Houve algum erro, um erro muito grande de interpretação que fez com que as pessoas se calassem perante erros de alguns pastores e também de falsas igrejas, né? Uma das coisas que eu ouvi quando disse que iria falar sobre o Bispo Macedo, né? Sobre esse apóstata que ele é, me disseram que eu seria amaldiçoado, né? A primeira coisa que me disseram é que eu seria amaldiçoado se falasse nele. Ora, se você é amaldiçoado quando fala de uma pessoa, então essa pessoa não é um cristão, porque você é amaldiçoado por feiticeiros. Os feiticeiros, se você fala deles, eles vão te amaldiçoar e vai cair maldição sobre você, né? Se você não for um cristão verdadeiro. Mas ora, se você vai ser amaldiçoado se falar a verdade, se exortar os membros dessa igreja para que caiam na realidade e deixem de ser manipulados, e se por causa disso você vai ser amaldiçoado, obviamente esse tipo de coisa que se diz igreja não é uma igreja de fato. Na verdade, é um princípio da feitiçaria. A feitiçaria se baseia em maldição, né? Então tome cuidado com isso. Quando a Bíblia fala em maldição, né, quando uma pessoa rejeita a Deus, e não quando ela fala contra uma pessoa ou outra para adverti-la. Se você for observar bem, o próprio rei Davi foi exortado pelo profeta Natã, quando Davi pecou com Batseba, e Natã foi lá e chamou a atenção dele. Diz: Davi, você tem, conheço uma pessoa que tem muitas ovelhas, mas foi lá e matou a ovelha do seu vizinho que só tinha uma, né? Referindo-se a ele com seu harém e a Batseba, que era esposa de Urias.
E Davi se irritou, falou: ah, vamos fazer isso e aquilo contra essa pessoa. Aí Natan disse: essa pessoa é você. E assim Davi caiu em si e se arrependeu. Claro que sofreu as consequências de seu pecado. Mas o verdadeiro profeta não fica se escondendo para não dizer a verdade. Não fica se escondendo para exortar as pessoas. Tem que exortar de fato. Eu evitei muito tempo falar sobre isso devido a pessoas da minha família que adoram Bispo Macedo, né? Adoram mesmo, idolatria, né? Então, para evitar problemas com a família, acabei não falando, mas os problemas estão vindo de qualquer forma, porque ele gera uma idolatria tal que as pessoas não conseguem enxergar a verdade. Então é necessário que a gente anuncie a verdade para que, assim como a minha família foi prejudicada, a sua também não seja, né? Não a minha família aqui, minha esposa e filha, não. A família mais ampla, digamos assim, né? Então, se essa pessoa diz que você vai ser amaldiçoado, onde está a questão de dar a outra face, de abençoar até seus inimigos, né? Ora, como é que pode? Então quer dizer que a ideia deles não é dar a outra face, abençoar e se vingar? E eles, aliás, eles sempre falam de guerra, de revolta e coisas do tipo. E isso é feitiçaria. Então, o argumento de que será amaldiçoado não é um argumento válido para não falar de uma igreja que age assim, porque se essa igreja tem esse comportamento, ela não é igreja, né? Outra coisa que me disseram também para de me desanimar de falar dessa coisa, que seria blasfêmia falar do Bispo Macedo. Ora, vamos entender uma coisa: blasfêmia ela só ocorre contra Deus, né? Quando você fala uma coisa ofensiva contra Deus. Isso é blasfêmia. O Bispo Macedo não é Deus. Então você não pode blasfemar contra o Bispo Macedo, certo? É até ridículo. Mas isso mostra o quanto as pessoas chegam ao tipo de adoração a essa pessoa. Porque começam a acreditar que ele pode ser até blasfemado, de tão importante que ele seria, né? Então devemos tomar cuidado com isso. Outra coisa também que tivemos aí nos comentários, né? É que, nós, e que muitas vezes as pessoas falam isso muito, lá está lá em Mateus, né? 7. Não julgueis para que não sejais julgados, né? Aí dizem que nós não podemos julgar porque a Bíblia proíbe julgar. Só que isso é um outro engano também, essa objeção a você analisar e exortar uma igreja ou um falso profeta, exortar as pessoas para que saiam dessa coisa, também é um engano, porque julgar tem dois significados em português. Um dos significados é você avaliar, discernir, entender, e o outro significado é condenar. Quando é usado ali em Mateus 7, está dizendo que você não pode julgar no sentido de condenar, mas avaliar, discernir, compreender, analisar, você pode. Então é o que estamos fazendo. Nós não estamos condenando ninguém. Pelo contrário, nós estamos exortando para que as pessoas saiam da condenação em que elas estão. É diferente. Elas estão condenadas ao inferno por seguirem práticas próximas à feitiçaria. E se são próximas à feitiçaria, elas são praticamente feitiçaria. Então, a verdade é que você precisa analisar, sem condenar, e mostrar essa apostasia que está acontecendo. A Bíblia diz que não viria o anticristo antes que imperasse a apostasia. E o que é apostasia? São as falsas igrejas que vão se voltar contra Deus, né? Pregando uma fé secular, uma fé voltada somente para o dinheiro e para os prazeres mundanos. E é isso que acontece realmente com essa igreja. E a gente pode analisar claramente. Inclusive, tem falas do Bispo Macedo em que ele diz que ele estava com ele conta uma história dizendo que ele chegou para a esposa dele e que a esposa disse que não tinha dinheiro para comprar comida para o fim de semana, mas que ele só tinha o dinheiro da passagem para ir trabalhar. Aí ele falou assim: ao invés de eu me humilhar, de eu perguntar, falar com Deus, me socorre e tal, não, eu me revoltei, segundo ele, né? Eu me revoltei, fui lá na cama e fizemos uma oração de revolta, ajoelhados e tal, aquelas coisas, né? Ou seja,
Isso não é coisa de evangélico, tá? Não é coisa de cristão, não precisa nem ser evangélico, de minimamente cristão. Isso não é coisa de cristão, isso é coisa de feiticeiro, né? Outra coisa também que me disseram é que não se deve criticar o líder de um ministério tão grande, né? Bom, vamos entender uma coisa. A Bíblia diz que pastor, bispo e presbítero são a mesma coisa, a mesma pessoa. São sinônimos para uma pessoa que administra um determinado grupo de pessoas. Também poderia usar até o termo mordomo, né? Mas não é usado. É como se ele fosse nesse sentido, né? E quando você chega àquele tempo em que a palavra foi pensada, as pessoas que tinham essa função, elas administravam um número limitado de pessoas, né? Um número limitado de indivíduos. Não eram muitos indivíduos. Isso foi deturpando com o tempo, graças ao interesse de alguns em crescer, em ficar mais importantes por um motivo ou por outro, né? Mas um verdadeiro pastor, ele é pastor de poucos, né? Inventaram até o tal do pastor presidente, pastor auxiliar, como se isso existisse, porque na prática não existe, né? O que existe, na verdade, quando existe ministério grandes demais, inchados demais, é porque um sujeito que manda é o fazendeiro, né? É o fazendeiro e não é o pastor. Jesus não chamou ninguém para ser fazendeiro, ou seja, para ter milhares ou milhões de ovelhas. Ele chamou para ser pastor, ou seja, para ter no máximo mais 100, né? Por aí, entendeu? Então, se pastor também tem a ver com a quantidade de ovelhas. Claro que a gente não fecha em 100 certinho, mas por aí, entendeu? Agora, quando começa a ter 1.000, 1 milhão de ovelhas, não sei quantas, não é pastor, é fazendeiro. E o fazendeiro, o que ele faz? Ele é um industrial. Ele quer produzir, produzir, produzir para ganhar dinheiro. Agora, ao passo que o pastor, ele cuida da ovelha, porque enquanto a ovelha, né, estiver viva e produzindo não só lã quanto leite, né, no caso do animal que nós falamos, a ovelha, o pastor terá o seu emprego, a sua utilidade, a sua função, e a sua função está atrelada a um número limitado de ovelhas, e não a um número ilimitado de ovelhas. Isso é um grande erro. Na verdade, a igreja não é uma indústria onde um pastor, um bispo, ou sei lá o que, seja uma pessoa que domine milhões ou milhares de pessoas. Não existe isso. Na verdade, a igreja é um pastor, um indivíduo que pastoreia um grupo mínimo de pessoas, né, com certo, dentro de suas capacidades, e que vai levá-las até o céu, né, conduzi-las para que não se desviem do caminho. A finalidade do pastor principal, quando você pensa no pastor de ovelhas, é conduzir o rebanho para que o rebanho não se desvie do caminho, certo? E não simplesmente dar ordens e mandar para lá e para cá. Então, por isso mesmo, para conduzir o rebanho, para que o rebanho não se desvie do caminho, o pastor não pode ter um ministério gigantesco, né? Aí se você, mas a minha igreja é grande, e como é que fica? Não pode ter pastor auxiliar? Não, não deveria ter pastor auxiliar. Deveria ter vários pastores, cada um cuidando de um grupo de pessoas, e não um pastor presidente como se fosse um fazendeiro gerando uma indústria, né? Agora, outra pergunta que devemos fazer isso que não devemos criticar o líder de um ministério tão grande, né? Porque senão ia manchar a imagem da Igreja Universal. Será que devemos preservar mais um ministério a ponto de deixar que as almas se percam no inferno? Será que devemos ter tanto zelo pelo ministério de um sujeito, né, de uma pessoa que, ministério entre aspas, né, a ponto de deixar que as pessoas sejam perdidas, sejam levadas a Satanás, e nós vamos analisar isso depois? Será que devemos ter esse direito? Será que isso é o que Jesus quer de nós? Ou devemos fazer o que se deve? Bom, já que nós vimos aqui que a ideia de ser amaldiçoado por criticar o Bispo Macedo, que é blasfêmia criticar o Bispo Macedo, que não podemos julgar e que não devemos criticar um líder de um ministério tão grande, são ideias erradas, né? Outra ideia que colocaram também é que iria manchar a imagem da Igreja Universal.
Aí eu te pergunto, a IURD possui imagem para ser manchada? Né? Não tem, ela não é uma igreja respeitável, né? Exatamente por essas práticas apóstatas que ela pratica, insufladas pelo seu líder maior. Então, como não manchar a imagem da IURD? É admoestando para que abandonem a prática da apostasia, de se afastarem do verdadeiro evangelho e procurarem ideias erradas. Então é assim que você salva a imagem de uma igreja e mais do que isso, salva almas. Outra coisa também que nós devemos entender que exortar não é manchar a imagem de ninguém, assim como Natã exortou Davi e Davi se arrependeu, como citei no início. A exortação é biblicamente recomendada por Paulo para chamar os crentes que erram ao arrependimento. Ou seja, né, tem um texto que diz: exortando-vos uns aos outros em amor. Nós devemos viver exortando-nos uns aos outros em amor. Ou seja, nós devemos chamar a atenção do nosso irmão mesmo quando ele está errado, para que ele volte ao verdadeiro caminho do evangelho e não cada vez se afaste mais. Porque as pessoas têm um certo medo de exortar, né? E com isso estão desobedecendo a palavra de Deus e deixam que as pessoas se afastem cada vez mais e mais do evangelho. Mas é necessário exortar. E outra coisa, quem não exorta não é omisso, né? Você, não vou exortar, não, deixa ele lá, senão ele vai ficar chateado. Isso é omissão, isso não é a missão. Quem exorta de verdade, quem anuncia o evangelho, exorta o pecador ao arrependimento. Então, se você não exorta o pecador, mesmo que ele seja um líder poderoso, né, ao arrependimento, então você não tem missão, você tem omissão. E você precisa se arrepender e começar a praticar a missão de Deus, né? Então nós vimos aí que não faz sentido essas coisas. Outra coisa que dizem ainda, né, alegam que a IURD tem salvado muitas almas, né? Então, será que a IURD tem salvado muitas almas mesmo, né? Como alguém, por exemplo, pode estar salvo e ficar com medo eterno do diabo? A pessoa diz que foi salva, mas todo dia ela vai lá porque ela está com medo do exorcismo, quer se prevenir do diabo. Isso não é prática cristã, isso é prática de idolatria e de feitiçaria. Se a pessoa realmente é cristã, ela não vai ficar com medo do diabo o tempo todo. Não faz o menor sentido, compreende? Né? Então isso é muito comum no Universal até, eles terem essa prática de medo do diabo e de ficar manipulando as pessoas com medo do diabo. Né? E como alguém pode estar salvo também, pensando que se a IURD tem salvo muitas almas, como alguém pode estar salvo com a espiritualidade do conflito? Né? Ou seja, a espiritualidade dele não é uma espiritualidade de paz, não é uma espiritualidade de conciliação, é uma espiritualidade do conflito. Né? Quando você estuda ciências da religião, em cursos de pós-graduação, por exemplo, você pode ver que existem algumas formas de espiritualidade. A cristã é conhecida como a espiritualidade do amor, né? Porque é uma espiritualidade centrada no amor. A espiritualidade, por exemplo, do islamismo é a espiritualidade da submissão. Então você vai ter que submeter o sujeito à vontade do Islã, né? E a espiritualidade da feitiçaria, por exemplo, é uma espiritualidade considerada como espiritualidade da luta e do conflito. Então eles estão sempre lutando e em conflitos. Há sempre um conflito entre um e o outro. É uma espiritualidade do conflito. Isso é uma característica da feitiçaria. E nós vemos essa característica de espiritualidade do conflito na Universal muito claramente. Estão sempre gerando conflito, estão sempre desafiando o diabo, estão sempre colocando as pessoas em guerra, né, com coisas espirituais que não conseguem dominar, né? Inclusive lá em Judas, né, o próprio Judas diz que o próprio arcanjo Miguel não ousou proferir palavra com o diabo quando disputava o corpo de Moisés. Mas agora vem um sujeito apóstata e quer disputar com o diabo? Ou será que ele está disputando, está negociando, né? Fazendo alguma jogada ali para ficar tranquilo? Então, tome cuidado com isso, tá?
Então não há ninguém salvo se tem medo do diabo e se tem espiritualidade do conflito, porque isso é coisa da feitiçaria, tá? Viver no medo e no conflito é característica da feitiçaria, não é característica de cristão. Como eu disse, o cristianismo é a espiritualidade do amor e do perdão, né? Ainda temos uma que, aliás, o amor e o perdão é totalmente estranho a qualquer tipo de doutrina fora do cristianismo, né? Amor e perdão totalmente fora de qualquer doutrina, né? Talvez o judaísmo se aproxime um pouco mais, mas é um legalista, né? Mas agora, outras doutrinas não pensam nisso. Isso é uma questão do cristianismo. E ainda dizem assim, mas essa Igreja Universal pode ser um pouquinho estranha. Mas desde que não deturpe o Evangelho, deixa eles, né? Desde que não deturpe o Evangelho, o quanto nós vamos esperar que eles deturpem mais o Evangelho, especialmente transformando esse Evangelho numa cópia da feitiçaria e da idolatria, não é? Temos que esperar mais ainda para que eles deturpem mais ainda. Eles não estão deturpando? Claro que estão deturpando o Evangelho, né? E aliás, o evangelho é algo bem definido e ele não tem espaço para aberrações. As aberrações, quando as pessoas seguem esse tipo de coisa, um tipo de feitiçaria gospel, né? Isso aí, na verdade, vai levá-las para o inferno. E será que nós devemos aceitar todo tipo de movimentação que se diz evangélica e enquanto essas movimentações estão destruindo famílias, tirando a paz de pessoas e atrapalhando muitas almas de encontrar a verdadeira palavra de Deus? As pregações nesses lugares não tem Bíblia, é só falar de dinheiro, de medo, de demônio, disso, mas não falam da Bíblia. Quando leem um pouquinho, leem um versículo, aí começa a falar por 2, 3 minutos sobre aquele versículo, daqui a pouco já dá um salto e vai falar de dízimo, né? Então eles não usam a Bíblia, só abre a Bíblia para dizer assim, nós lemos um versículo, mas não está explicando o que está ali. É necessário quando você abre a Bíblia, lê, que você explique e verifique o que está ali. E não simplesmente leia o versículo e depois sai para o que te interessa. Isso é marketing, isso é manipulação, né? E não que o marketing seja ruim, mas um marketing do mal esse que fazem, né? E como é que pode também aceitar uma pessoa que apoia o aborto, né? E obriga, segundo dizem em vários textos no YouTube, seus pastores a fazerem vasectomia, destruindo a família deles mesmos. Percebe isso? Não apoia. Por que apoia o aborto? Você sabe por que eles apoiam o aborto? Porque as obreiras da igreja, a maioria dos obreiros da igreja são mulheres, certo? Então, se elas ficarem grávidas, muitas vezes, elas não vão estar lá para oferecer seu serviço gratuito. E por isso, o Bispo Macedo apoia o aborto. E você vai deixar isso normal? Você acha que isso está bom? Que não é estranho isso? Isso é normal? Claro que é estranho. Claro que é horrível. Claro que é apostasia. E nós devemos lutar contra isso, esclarecer, admoestar, né? Então, depois desse esclarecimento todo, porque há muita gente que não tem medo de falar a verdade, né? Sobre as coisas, nós vamos para o nosso tema, né? De verdade, né? Que é a Igreja Universal do Reino de Deus tira dinheiro dos pobres? Será que ela tira? Né? Bom, vou dizer o seguinte, que a IURD não tira dinheiro de ninguém. Tá? Isso é verdade, mas é uma meia-verdade. Não é a verdade toda, né? Ela recebe dinheiro através da lavagem cerebral que faz nas pessoas. Tem um canal aí no YouTube, que vocês talvez conheçam, chamado Metaforando. É o Vitor, esqueci o nome dele, acho Santos, se não me engano. Ele, às vezes, faz algumas análises de algumas pessoas de má índole, né? E onde foi demonstrado que elas mentiram. E se observa, né, que essas pessoas, quando vão falar do que elas fizeram, elas não falam diretamente o que elas fizeram. Elas falam uma coisa acessória, uma outra coisa que elas não fizeram. Elas não falam exatamente o que elas fizeram. E é exatamente o que o Universal faz, o Bispo Macedo faz, né? Ele diz que não tira dinheiro de ninguém, é fato. Ele não vai lá, não bota a mão no bolso de ninguém, não pega carteira de ninguém, não tira dinheiro. Mas você não vê eles dizendo assim, por exemplo, eu não faço lavagem cerebral nas pessoas.
Duvido que ele diga isso. Se ele disser isso, eu vou pedir para esse rapaz, o Vitor Santos, dar uma analisada no que ele disse, né? Deve botar muito botox na cara para poder falar isso. Ele não vai dizer que não faz lavagem cerebral, porque ele faz, né? Ou se ele quiser dizer isso, ele vai perguntar para alguém, né? Ele mesmo não vai dizer, porque senão vai ser pego na mentira, porque os seres humanos são transparentes, né? Até certo ponto, e nós conseguimos perceber isso. Ele vai perguntar: você foi lavaram sua mente aqui? A pessoa: não, não lavaram não. A pessoa vai dizer, porque para ela, se for lavada, se houve lavagem cerebral, aí que ela vai dizer mesmo que não houve, né? Então ele nunca diz que não lava a mente das pessoas para que elas façam a sua vontade. Isso ele não vai dizer, porque se ele disser isso, ele vai entrar em contradição. Ou se ele disser isso, vai ser uma forma, ele não vai filmar ele falando isso. Percebe? Então são ideias que a gente pensa assim: ah, ele não tira dinheiro de ninguém. De fato não tira, mas faz lavagem cerebral na mente das pessoas para conseguir isso. E quais são as técnicas que eles usam para lavar a mente das pessoas e levá-las a fazer a sua vontade? Bom, se você vai numa igreja dessa, né, eu já frequentei, né, contra a vontade por causa de familiares, né? Mas eu ouvi muita coisa lá. Você via sempre alguma pessoa dando um testemunho que recebeu uma cura, que ganhou não sei quantos apartamentos, não sei quantos carros, que não sei o quê. Mas aquela pessoa que você via, ela não estava ali todo dia. E sabe por que eu sei? Porque a pessoa da minha família aqui, que me obrigava a ir, ela ia quase todo santo dia. As pessoas que estavam lá todo dia, eu já tinha decorado a cara delas todinha, né? E nenhuma delas subia lá em cima para dar testemunho. Sempre era alguém que vinha de não sei aonde, uma pessoa diferente, que chegava e dava aquele testemunho. Mas aquelas pessoas que estavam ali estavam sempre na mesma situação. Quem já estava bem continuava do mesmo jeito, também não melhorava, né? Também não melhorava. Ficava do mesmo jeito que estava quando entrou. E acreditava que estava melhorando, quando na verdade só estava piorando, porque não conseguia paz na sua família, né? Especialmente porque invocavam demônios o tempo todo, tanto na igreja quanto através do rádio ou da televisão, de qualquer lugar, invocando demônio na sua casa. O que você espera que vai descer o Espírito Santo? Óbvio que não, né? Então, como eu ia falando, as técnicas para essa lavagem cerebral nessas igrejas, então estou te falando como alguém que participou de vários cultos contra a vontade, por isso mesmo observando muito, né? As técnicas que eles usam, por exemplo, é o volume alto seguido de sussurros. Eles alternam, né? Volume muito alto seguido de sussurro, né? O que acontece com volume muito alto? Já está provado que quando o volume é extremamente alto, você perde a capacidade de raciocínio, tá? Quando você está num lugar em que o volume é extremamente alto, você perde a capacidade de raciocínio. Então você aceita qualquer coisa que gritem ali para você, né? Aumentam o volume, não só gritam no microfone, aumentam o volume para aquele volume ficar maior e com isso influenciar a sua mente, fazer lavagem cerebral em você. Porque, não, é porque ele está gritando. Não, se você não aumentar o volume do microfone, não interessa se você gritou ou não, o volume vai ser o mesmo, tá? Mas agora, dentro dessas igrejas, o que eles fazem? Eles aumentam o volume do microfone quando o pastor está gritando, né? Aquelas coisas que ele quer que você fixe. E logo depois ele faz um sussurro. O sussurro é para quê? É para você prestar atenção nele. Também é uma forma de te controlar, porque pelos extremos ele gera um contraste, sua mente percebe aquele contraste e acha que aquele contraste é tipo um alívio. Uma vez um irmão em Cristo, Marcos Madeira, que é pastor hoje e que também ele tinha formação em teatro, ele me disse que o teatro tem essa ideia, né, de você gerar uma tensão e um alívio, uma tensão e um alívio. E com isso você consegue ir manipulando as pessoas. É exatamente o que eles fazem com o volume da igreja, indo do som extremamente alto, mais alto inclusive do que uma turbina de avião, né? E indo logo depois para o sussurro, né?
E quando chega esse volume, eu sei que o volume era alto demais, porque eu peguei meu celular, peguei um medidor de decibéis, aí vi quantos decibéis mais ou menos tornava impossível o raciocínio, e eles ultrapassavam esses decibéis. Ultrapassavam. Você pode ir numa igreja dessa, baixa na internet no medidor de decibéis, e você vai ver que eles ultrapassam essa medida muito frequentemente. Tá? E depois eles descem imediatamente. Isso é uma prática de lavagem cerebral. Né? Outra coisa muito comum que eles usam para manipular as pessoas é a música depressiva. Aquela música quase chorada, né? Que eles cantam sempre para poder as pessoas ficarem mais melancólicas e com isso estarem sujeitas também à manipulação. De vez em quando cantam uma rapidinha, alegre, mas só rápido para quebrar algum gelo quando eles querem fazer alguma coisa. Mas geralmente as músicas são depressivas, ou seja, para levar as pessoas a um estado mental e que aceitem qualquer tipo de condicionamento ou de sugestão. Outra coisa também que é elemento, né, próprio dessa lavagem cerebral é o autoritarismo dos bispos e dos pastores, né? Há um autoritarismo muito grande, né? E onde não se pode questionar, não se pode nada porque o cara é o tal, né? Então, isso não é cristão, tá? De verdade, de fato cristão. Isso tem origem também na feitiçaria, né? Embora algumas religiões cristãs tenham adotado esse tipo de prática também. Isso também não é cristão, tá? Mas especialmente nesse caso aqui, o autoritarismo está ligado à música depressiva, volume alto e aos falsos milagres, né? Assim como eu disse para você que tinha pessoas que davam os testemunhos estranhos, né? E que nunca estavam lá, também as pessoas dos milagres também são pessoas estranhas. Não são as pessoas que estão ali todo dia, são outras pessoas. E essas pessoas vão lá e dão testemunhos de milagres que você não pode verificar, porque você não conhece a pessoa. Agora, aquela pessoa que está do seu lado na igreja todo santo dia, você não vê ela melhorar, você não vê o milagre na vida dela. Inclusive, o próprio Bispo Macedo, né, não conseguiu ter o milagre de se recuperar a sua mão. Né? Aí disseram, não, mas ele teve um milagre e melhorou, mas melhorou um pouquinho. Ainda ficou sequela. Milagre não deixa sequela. Cirurgia deixa sequela, né? Deixa alguma coisa mal feita que não deu para fazer, né? Não mal feita, não deu para fazer completamente. Mas milagre não deixa sequela, não tem marca de erro. Se houve um milagre, o milagre foi completo. Então ele não consegue milagre nem na vida dele, ele vai fazer na sua. As pessoas que vão lá dar testemunho são pessoas que você nunca viu na própria igreja, né? Então, e você acredita nelas? Não faça isso. Isso é uma manipulação que fazem com você. Outra coisa que usam muito é uma prática que, inclusive, é muito usada no marketing, né? Que é o storytelling. Storytelling é a técnica de contação de histórias, né? Que a contação de histórias é antiquíssima, né? Ancestral. Desde que o homem existe, há a contação de histórias. A própria Bíblia é contada em histórias, né? Para que a gente possa entender. E por quê? Porque nós somos fáceis, né, de ser pegos por uma boa história. Nós absorvemos bem uma boa história. Então eles usam muito esse storytelling. O sujeito conta que ele tinha isso, tinha aquilo, depois não teve, perdeu tudo, aí vida virou de cabeça para baixo, aí depois ele conheceu a universal, tudo mudou. Né? Geralmente é isso. Mas esse storytelling como testemunho, geralmente é o mesmo padrão, né? O mesmo padrão e inclusive os mesmos elementos, né? O elemento é sempre financeiro, a ideia é sempre num sentido de milagre ou coisa assim. Nunca tem um testemunho de que a pessoa se sentiu feliz num momento de dificuldade. Não tem. São simplesmente aqueles storytelling, né? Falsos testemunhos buscando promover, né, um determinado tipo de comportamento. É um marketing que usam realmente. Você pode procurar, inclusive, em marketing aí no YouTube, inclusive, isso que você vai ver que storytelling é uma prática usada no marketing. E muitas dessas coisas também são usadas no marketing, né? Volume alto, sussurros, um tipo de música específico, né? Falsos milagres não é o caso, mas usam, por exemplo, mostram coisas que não aconteceram, benefícios
mentirosos, né? Storytelling, contam histórias de alguma pessoa, algum caso nesse sentido. É muito parecido com a propaganda, tá? O que eles fazem aqui. Mas é uma coisa muito mais abrangente que a propaganda, muito mais séria que a propaganda, porque ela mexe diretamente no seu subconsciente e você vai lá pensando que está sendo abençoado quando não está. Bom, outra coisa que usam também para manipular as pessoas é o uso de pontos de contato, né? Que são um lencinho, é um envelope com um texto, lá um papel com não sei o que, né? É um óleo, é um vinho, uma coisa qualquer, que eles inventam para que a pessoa tenha aquilo, leve uma gotinha de água, né? E levem aquilo como se aquilo fosse uma idolatria. Um sal ungido, como um sal ungido, né? Onde você viu isso? Aquilo como se aquilo fosse uma coisa milagrosa, né? Isso aí é exatamente a prática da idolatria, né? Você ter alguma coisa como se fosse um ponto de contato entre você e Deus. Não interessa se não é uma imagem, né? De uma pessoa, de um ser humano em forma humana que você adora. É qualquer coisa que sirva de ponto de contato é idolatria. Inclusive a Arca da Aliança. Você já deve ter visto em alguns lugares a Arca da Aliança é representada como se fosse algo sagrado a ser reverenciado, né? Especialmente na Universal. E outras igrejas estão imitando essas práticas de lavagem cerebral com esses pontos de contato, como por exemplo a Arca da Aliança, lenço ungido, né? Água ungida e por aí vai, né? A água ungida não pode nem como, porque a óleo e a água não se misturam, né? Ungir, se não me engano, para você ficar claro aqui, ungir significa colocar óleo, né? No que você passar óleo em alguma coisa. Então, a água ungida não pode existir, né? Bom, a outra coisa interessante também que eles fazem para lavar a mente das pessoas é o uso de dramaticidade em expulsões de demônios e pretensas curas, né? Até que essas pretensas curas são mais relativas a abandono de drogas, né? Aquele cara daquele testemunho lá e tal. Aí aquela dramaticidade e tal, né? Faz aquela cena, meu Deus, como foi assim e tal, né? Faz uma dramaticidade mesmo, né? E as expulsões de demônios, elas são extremamente escandalosas, né? Para poder tentar fazer parecer que aquilo é real e para entreter as pessoas que já estão com seu entendimento embotado pelo volume alto, música depressiva, falsos testemunhos com storytelling, autoritarismo do pastor, né? Falsos milagres, os pontos de contato, e com essa dramaticidade ela acaba aceitando tudo. Inclusive, nos próprios programas de televisão, você pode ver locutores que usam uma dramaticidade para gerar medo, né? Aquela dramaticidade que faz você meio ficar, digamos assim, apreensivo com o que ele está dizendo. Por exemplo, uma voz mais ou menos impostada desse jeito, ó. Você está perdido. Procure agora a solução para a sua vida. Para que a pessoa vai falar assim? Né? Você vê que eu posso falar dessa forma, porque eu tenho uma voz que ajuda isso no caso, né? Mas para que eu vou falar assim se eu não quiser enganar uma pessoa? Não é? Essa dramaticidade é para enganar uma pessoa. Claro que se você vai fazer na igreja uma peça de teatro e você usar uma dramaticidade, é uma coisa totalmente diferente. Mas você fazer tudo isso todo dia para iludir a pessoa quando você deveria estar pregando o verdadeiro evangelho e ensinando as pessoas a fazerem a vontade de Deus, isso é lavagem cerebral. Então, dei aí os ingredientes da lavagem cerebral usados no culto do Universal. Volume alto seguido de sussurro, música depressiva, falsos milagres que você não pode comprovar porque são pessoas que você nunca viu e nem vai ver no dia a dia ali, autoritarismo dos bispos e pastores, o storytelling, como criando falsos testemunhos, o uso de pontos de contato, que é a idolatria, e o uso de dramaticidade nas expulsões de demônio e locuções também da mídia da Universal, né? Então assim eles conseguem o quê? Vamos voltar à nossa pergunta. A Universal tira dinheiro dos pobres? Não tira, mas ela faz essa manipulação. Essa manipulação ela faz. E por causa dessa manipulação, a pessoa dá tudo que ela tem, né, para atender os desejos, as ânsias, né, os pedidos de seus líderes. Então ela tira o dinheiro das pessoas? Não, não tira. Mas ela faz com que as pessoas deem o próprio dinheiro sem perceber que estão sendo manipuladas.
né? E isso é muito grave, muito sério. E quando você vê essas pessoas realmente não têm salvação, não se encontraram com Jesus, elas simplesmente foram manipuladas por uma pessoa que não tem os escrúpulos necessários para ser uma cristã, né? E é interessante que essas pessoas que são programadas a dar, né, a ofertar, elas perdem a noção da realidade, elas não conseguem saber mais quanto elas ganharam mesmo e quanto elas perderam ali, né? Eu sei de casos de pessoas que trabalham um ano inteiro para conseguir coisas, compra prestação inclusive, e moram em lugares difíceis porque não têm dinheiro, mas quando chega no dia da fogueira santa, vendem tudo e dão tudo para a igreja universal, né? Que não é igreja, lembremos, não é igreja, é um lugar de manipular pessoas e de colher ofertas, né? O nome de igreja já está errado, né? Está mais próximo de uma arapuca, né? Que é uma coisa que parece ser alguma coisa natural quando não é, né? É uma arapuca para pessoas caírem. Então, as pessoas perdem a noção da realidade ao ponto de não perceber que estão sendo prejudicadas. Elas não conseguem perceber que estão perdendo tudo que possuem, né? Mas elas se sentem felizes porque elas vão lá no culto da Universal e recebem aquela lavagem cerebral. Literalmente é isso, tá? Isso, lembrando, isso é uma exortação para que você não caia nesse tipo de coisa. Exortar é fundamental para a pregação do Evangelho. Pregador do Evangelho que não exorta é um anticristo, é um apóstata. Tem que exortar, tá? Essa outra coisa que as pessoas programadas a ofertar também fazem, ela diz que é abençoada, mas nunca melhora de vida. Lembra que eu te falei que eu ficava lá dias e dias, anos e anos acompanhando aquilo porque era obrigado por uma pessoa da família a assistir aquilo? Eu via pessoas que não melhoravam, não melhoravam, não melhoravam, continuavam sempre na mesma situação, mas elas iam sempre, porque elas viam alguém lá na frente dando um testemunho ou falando qualquer coisa que parecia ser verdade, mas elas estavam tão iludidas que não conseguiam perceber, né? Ainda essas pessoas também têm uma família geralmente oprimida, cheia de intriga, porque invocam demônios o tempo todo, esses demônios as acompanham, inclusive em suas casas, e por isso elas não têm paz, né? Uma pessoa da família estava tá nessa situação devido a estar seguindo esse tipo de idolatria e teve uma discussão, eu tive uma discussão com ela porque ela tentou, como diz assim, idolatrar esse sujeito, né? Bispo Macedo. Aí me perguntou, por que você não. Como assim que eu disse que essa pessoa não tinha paz? Porque servia a um apóstata. Aí ela falou, como não tem paz? Você tem paz? Você está discutindo comigo, como é que você tem paz, né? Eu falei, claro, estou discutindo com a senhora aqui, porque aqui não tem paz. Na minha casa eu tenho paz, eu não discuto com ninguém. Por quê? Porque o problema está naquele lugar onde servem a esse sujeito e não servem a Jesus. E precisamos tomar cuidado com isso para que não destruam famílias e levem pessoas para o inferno. Estou muito preocupado com essas pessoas que estão indo para o inferno com a aprovação de outros crentes, simplesmente porque não querem exortar as pessoas para procurarem o que é correto, né? Além disso, podemos lembrar que os obreiros são explorados, né? E eles têm uma vida miserável. Às vezes, para comprar o pão da ceia, a igreja não paga. O obreiro é que tem que comprar o pão da ceia com o dinheiro dele, do salário dele, que ele não recebe da igreja, recebe do trabalho dele. Ele tem que comprar, entregar na igreja e ainda preparar tudo, né? Nem isso a igreja colabora. Nem comprar o vinho e o pão para a ceia eles fazem. Para você ter uma ideia, né? Pode ter mudado agora, mas há pouco tempo já era assim, né? Exploração total dos obreiros, inclusive aprovando e apoiando o aborto dentro da igreja, achando normal, incentivando para que as obreiras não engravidem e que com isso não fiquem sem trabalhar de graça para esse tipo de pessoa, né? Bom, mas aí você vai dizer, mas o dinheiro ele é usado em ações sociais e tal, né? Ora, meu amigo, usar em ações sociais é mais do que obrigação, porque o dinheiro que arrecadam é muito, né? E outra coisa, as ações sociais, você chegar, fazer ações sociais, né? Ou beneficência. Ações sociais é um termo que não é adequado, né? É um termo político, né?
O termo correto é fazer beneficência, ajudar os pobres, né? Se você faz beneficência e alardeia os quatro ventos, você está sendo um hipócrita. Porque Jesus disse que quem dá com uma mão, se você dá com a mão direita, a mão esquerda não deve saber. Então você não deve alardear isso, entendeu? Você pode até dar um relatório para a igreja saber o que está acontecendo, mas alardear na televisão, no rádio, mostrar pessoas pobres lá recebendo isso, né? Isso aí é marketing. Isso não é boa ação. Isso não é beneficência, tá? Cuidado com isso. E além disso, tem falsas campanhas de evangelização, que na verdade são apenas formas de aumentar o patrimônio. Vamos construir lá o templo de fulano de tal, né? Mas quem é que mora no templo lá com todo luxo? É o próprio dono da coisa, né? O próprio anticristo, ou o próprio apóstata que está fazendo isso, né? Construiu para o seu próprio interesse, para o seu próprio bem, e não para evangelizar de fato. Imagina o dinheiro que foi usado naquele templo de Salomão, se fosse usado, quantas igrejas poderiam ser construídas com aquele dinheiro? Quantas pessoas poderiam ser salvas se fosse de fato esse o objetivo? Né? Aquele falso templo de Salomão, que não é o templo de Salomão, né? Ele não pode ser reerguido de novo. Então aquilo ali é uma grande besteira. Né? E aquele falso templo, né, é uma apostasia. Quando Jesus diz, né, falando sobre o fim dos tempos, quando o trono da iniquidade estiver onde não deve estar, aí sabereis que está chegado o último dia. E onde que será o trono, o anticristo irá sentar? Né? No templo de Deus, tentará tomar o templo de Deus como para pedir adoração a si. E quando você cria um templo de Salomão fora de Israel, fora de Jerusalém, lá do Domo da Rocha, como chamam, né? Você está criando um lugar onde ele não deve estar. Automaticamente é um lugar para dar assento ao anticristo. Percebe? E às vezes as pessoas estão achando que é maravilhoso, porque construiu uma coisa muito grande. Não creiam nisso. Não se deixem levar por grandiosidades inúteis e desnecessárias, né? Bom, além disso, né, para terminar, a nossa preocupação principal com essa exortação é para onde vai a alma dessas pessoas, né? Essas pessoas incluem parentes nossos, pessoas de nossas famílias e que precisam ouvir essa mensagem para aprender que Satanás está operando através dos apóstatas e que um desses apóstatas é o Bispo Macedo, né? Então devemos estar atentos a isso, porque a crença dessas pessoas, né? Pode-se dizer, mas elas são evangelizadas, elas conhecem Jesus. Não conhecem, porque o que elas creem não é a verdadeira doutrina do Evangelho. Elas creem num misto de feitiçaria, né, com doutrina de prosperidade, ou sei lá, com uma motivacional, alguma coisa assim. Elas não creem no verdadeiro Evangelho. E o que traz a salvação é a crença no verdadeiro Evangelho, e não simplesmente estar frequentando uma igreja, tá? Se a pessoa ela crê em coisas que tem mais a ver com idolatria, com feitiçaria, do que propriamente com o evangelho, obviamente essa pessoa não é salva. Ela precisa de salvação, né? É claro que o poder de Deus é grande, né? E algumas pessoas realmente se encontram com Cristo, né? E essas pessoas, quando se encontram com Cristo, elas realmente percebem onde estão e saem dali e vão para outro lugar onde elas possam realmente aprender a palavra de Deus e cultuar ao Senhor verdadeiramente, né? Agora, quem tem crença igual a feiticeiro, ele vai para o mesmo lugar que o feiticeiro vai. Não pense que ele vai para o céu, ele vai para o inferno. E eu estou extremamente preocupado com pessoas assim, pessoas que estão caminhando para o inferno pensando que estão indo para o céu. Você deveria estar preocupado também. Eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que elas sejam libertas desse mal, para que elas possam se restaurar e que elas possam aprender a vontade de Deus. Lembre-se, é mais importante uma exortação do que uma bajulação, né? Quando estava lá teve um outro rei, agora tentando me lembrar, né? Acho que era o rei Acabe, se não me engano, né? Agora a memória está falhando, já está tarde, já são 10h41, né? E estou falando muito.
E o rei Acabe estava sendo bajulado por muitos falsos profetas. Um fez inclusive uns chifres de metal e disse que com aqueles chifres iria fazer isso e aquilo. Daqui a pouco chega um servo de Deus verdadeiro e diz assim: ó, você está com seus dias contados. Quem é que estava falando a verdade? Aqueles bajuladores que eram milhares? Ou era aquele único profeta que exortava, né? O profeta Elias, por exemplo, se não me engano, nesse caso foi o próprio Elias. Elias, né, ele lutou contra 400 profetas, né, de Baal. Os outros profetas foram mortos. E aqueles profetas de Baal bajulavam Jezabel e o rei, né? E eles estavam certos? Não, estavam errados. Quem estava certo? O profeta que exortou e falou a verdade. Portanto, se você quer ficar calado, é problema seu, mas o sangue dessas almas será cobrado da sua mão, tá? Então, é bom que você anuncie a verdade. Alguém vai dizer assim: ah, mas você só está falando da universal. Não. Já falei aqui da Igreja Batista também, em situações muito complicadas, né? Depois eu vi o que a igreja, qual foi a diferença? Os crentes da Igreja Batista falaram isso, vamos ver isso na nossa convenção, e corrigiram o erro. Corrigiram o erro. Aí tirei o vídeo do ar, porque não fazia mais sentido aquilo. As pessoas corrigiram o erro. Aí por quê? Porque ouviram a vontade de Deus. Não é porque eu falei, mas porque estava de acordo com a vontade de Deus e realmente corrigiram o erro. Agora, as pessoas que vão dizer, vão ouvir isso aqui, vão dizer: ah, isso e aquilo, eu não posso ser atacado. Ninguém está atacando, estamos exortando. E realmente a Igreja Universal não tira dinheiro das pessoas, porque ela simplesmente faz lavagem cerebral para que as pessoas entreguem a ela de bom grado e que continuem se dando mal, tendo uma vida completamente miserável e sem a graça de Deus. Então acho que você deveria pensar nisso, né? E ver qual é o que Deus tem para você, né? O que realmente precisamos aprender dessa palavra. Que Deus o abençoe rico e abundantemente.